para apresentar para vocês o projeto Resenhando, onde nós vamos fazer algumas resenhas para vocês de alguns livros que escolhemos com muito carinho para vocês. Isso, essa ideia surgiu porque nós gostamos muito de ler, né? A Tayane vai até falar que ela tem um Instagram de livros. Eu leio desde pequena, então gosto muito de gênero policial, suspense e tudo mais. E a gente se uniu então para fazer essas resenhas e dar dicas também de livros que não só trazem as histórias, mas também reflexões sobre vários temas que servem também no nosso cotidiano. Como a Marielle falou, eu tenho um Instagram de livro, que é o Paralelo dos Livros. Lá eu faço muitas resenhas, posto foto, dou dicas de livro. E, igual a Marielle falou, a gente sempre gostou de ler. O meu primeiro contato, eu lembro até hoje, foi com um livro chamado A Bonequinha Preta, que foi na primeira série. E desde então, eu sempre continuei na leitura, né? E então, desde lá, estamos firmes na leitura. E hoje a gente vai passar um pouquinho para vocês o nosso amor por eles. Isso, nós escolhemos 8 livros, né, para dar essa dica então. Eu vou falar de 4 que faz mais meu estilo, assim, e a Tayane vai falar de 4 outros que compõem mais o estilo dela. Mas todos eles também trazem, como eu falei, essa reflexão sobre temas muito mais profundos do que só a história propriamente dita. Então, os meus 4 livros escolhidos foi As Mil Partes do Meu Coração, da Colleen Hoover. Tarde Demais, também, da Colleen Hoover. Eu escolhi os 2 dela porque ela é uma autora muito boa, é minha favorita, né? Eu sou fã de carteirinha. E também porque ela sempre traz reflexão nos livros dela. Tipo, não são só livros, só histórias. Sempre tem algo a mais nos livros. Confissões de um Adolescente Depressivo, do Kevin Bell. E Eu Perdi o Rumo, Gayle Forman. Eu não vou mostrar os meus porque eu tô sendo uma grande adepta dos livros digitais, né? Tô usando muito book readers ultimamente. Então eu tenho não tenho as cópias físicas, mas eu vou falar sobre O Menino do Pijama Riscado, do John Boyne. O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, que é uma autora brasileira. O Colecionador de Ossos, de Jeffrey Deaver. E Punição para a Inocência, da Agatha Christie, né? A Rainha do Crime. É um dos meus gêneros favoritos, então teria que ter ela aí no meio, né? Então, gente, meu primeiro livro que eu vou falar é O Tarde Demais, da Colleen Hoover, que ele traz a história da Sloan, que é uma mulher batalhadora, carismática, e tem um irmão que ele é especial e precisa ficar em uma clínica, porque nessa clínica tem todos os cuidados que ele precisa e que a Sloan não pode oferecer para ele no momento. Só que a Sloan, ela tem um namorado que chama Asa Jackson. E o Asa, ele é um traficante muito perigoso e que faz de tudo por ela. E ela basicamente vive em função do Asa. No decorrer do livro, a gente vai percebendo que esse relacionamento não é mil maravilhas. Na verdade, não é nenhuma maravilha. Porque a gente percebe que é um relacionamento extremamente abusivo. O Asa abusa da Sloan, tipo assim, de todas as formas que uma pessoa pode ser abusada. E o que aconteceu que me chamou muita atenção no livro? O livro inteiro, até na metade do livro, eu fiquei julgando o porquê que a Sloan aceitava tudo aquilo. Eu ficava toda vez, gente, mas por que uma mulher aceita um relacionamento desse? Porque na minha cabeça era fácil sair de um relacionamento abusivo. Porque ela percebe que o relacionamento realmente é abusivo, mas ela não sai, nem tenta sair, no caso, desse relacionamento. E aí, da metade do livro pra frente, ela conhece o Luke. Luke, então, aparece como um anjo da guarda na vida dela. Só que ao mesmo tempo que ele é um anjo da guarda, ele aparece que num momento que difícil pra ela e ao mesmo tempo pode acabar com a vida dela. Então é um equilíbrio constante ali entre faz bem, mas ao mesmo tempo pode matar ela.
E aí, de metade do livro pra frente, a partir de que ela conhece o Luke, a gente percebe que existe um motivo, sim, pra ela estar atrás desse relacionamento. Ela tá aceitando esse relacionamento abusivo do Asa. E que a gente não pode, de jeito e maneira, julgar ninguém que passa por um relacionamento desse. Porque às vezes a gente julga, acha que a pessoa aceita porque quer, porque não tem... Porque é trouxa, muitas vezes. Às vezes eu mesma peguei julgando várias vezes. E depois, com essa leitura, eu percebi que não, a gente não pode julgar. Porque tem um motivo, sim, pra pessoa aceitar aquele relacionamento abusivo. E que é muito difícil se livrar de um relacionamento abusivo. Não é fácil, a gente que é de fora, a gente vê um relacionamento abusivo e a gente acha que é fácil, né? A gente sair disso, a pessoa só falar, ó, não quero mais. E a gente, com essa leitura, eu percebi que não é fácil, que tem um motivo. E eu aprendi que a gente não pode julgar. Eu achava, na verdade, que eu não julgava, mas eu percebi que eu julgo sim, julgo muito. Só que depois desse livro eu aprendi isso e todas as vezes que eu começo a julgar alguma coisa assim relacionada a isso, eu já paro, lembro do livro e falo, não, eu não posso fazer isso porque tem algum motivo pra isso. Então esse livro, eu não falei muito dele, porque se eu falasse muito eu ia dar spoiler, e eu não vou dar spoiler. Vocês têm que ler pra vocês tirar de lição isso que eu tô falando pra vocês. Mas esse livro, ele trouxe essa mensagem pra mim, que cada relacionamento abusivo tem um porquê. E trouxe também, eu acabei de lembrar, uma outra lição. Nada justifica um cara ser abusador, nada. Só que esse livro trouxe os motivos que levam um cara a ser abusador. Igual o Asa, ele não tinha amor de pai, ele não tinha amor de mãe, ele não teve uma mãe pra educar, um pai pra educar, nada, ele não tinha exemplo nenhum. E na cabeça dele, a Sloan era uma mulher, um presente de Deus como se fosse, tipo assim, tivesse redimindo, como se Deus estivesse redimindo com eles por toda a falta de amor que ele teve na infância. Então, além da mensagem que a gente não pode julgar, a gente percebe, eu aprendi que existem motivos que podem levar um cara a ser abusador. Porém, não justifica o cara a ser abusador, mas existe toda uma história, né, um histórico familiar por trás de tudo. Muitas vezes a gente também olha para o relacionamento abusivo de fora, pensa assim, nossa, mas é muito fácil perceber isso. Só que a gente não sabe como é por dentro, não sabe como que o casal é no íntimo deles. Então a gente já não pode julgar por conta disso e não pode julgar a mulher também, não só a mulher, porque pode acontecer relacionamento abusivo com a mulher sendo abusadora. Mas a gente não pode julgar a pessoa que está sendo abusada por conta disso. A gente não sabe do histórico dela também. Às vezes, essa questão que você falou do Asa, não ter tido amor, não ter tido os pais, pode acontecer com a mulher que também aceita esse abuso, entendeu? E vê naquele homem ou naquela outra pessoa, no companheiro, vê todo esse carinho, preocupação e vai ficando independente do que está acontecendo de mal para ela. Sim. E esse livro, ele trouxe muito isso que você tá falando, que você disse, né? E foi uma mensagem assim, é um livro muito difícil de ler, não vou negar que falar assim, nossa, é um livro fácil e tal. Não, ele é um livro assim, ele é difícil porque ele é pesado. Você lê ele, você sente a dor, sabe? Sente a dor da personagem. Mas só que ele tem um escrito muito fácil, você consegue pegar ele te prende muito, só que ao mesmo tempo ele é difícil pelos motivos dele, né? Pela história toda que existe, a história real que existe nele, porque não é uma história de ficção, é uma história real mesmo. Pode acontecer que sua vizinha, por exemplo, tá passando por isso e a gente não sabe, né? Então, eu vou falar sobre o Menino do Pijama Listrado, né? Que é um livro do John Bunyan, como eu disse, que ele é um escritor irlandês e esse livro ganhou vários prêmios, é o best-seller dele. E foi também adaptado para um filme, né? Um filme muito conhecido. E só para contextualizar, então, esse período aí da mudança e tudo mais vai se passar na época da Segunda Guerra Mundial. Então já dá para entender um pouco por que essa família estava se mudando, o pai dele sendo um soldado, né? Por que foi necessária essa mudança de cidade deles. Só que a história é toda narrada na visão do Bruno, que é uma criança de 9 anos. Então muitas coisas vão acontecendo ali naquele ambiente, ele não entende.
né? Ele não entende o que possa estar passando e tudo mais. E ele chega na casa nova, então, e ele chama lá de Alta Vista, né? A casa dele. E ele chega lá, olha pela janela e ele se depara com uma cerca, e onde ele vê várias pessoas de pijama, né? Pijama listrado. Só que ele também não entende porque daquilo, quem são aquelas pessoas e tudo mais. E aí ele começa a viver, ele sempre naquela visão de criança, reclamando do local porque não tem amigos e tudo mais. E certo dia, explorando, né, os arredores ali da casa dele, ele conhece um menino do outro lado da cerca, que ele chama de Shmuel, né, que é um nome judaico. Mas na tradução muita gente fala Samuel, o nome dele, né? E então ele conhece esse garoto, começa uma amizade com ele. E ele não entende o porquê que ele está do outro lado da cerca, o porquê que ele só fica de pijama listrado, né? O porquê que ele não consegue sair, às vezes não consegue comer. E eles vão conversando aí sobre isso e essa amizade vai se desenvolvendo. Eu também não vou dar spoiler, então, mas esse livro vale muito a pena ler para saber o desfecho dele, que também é bem parecido com o do filme, né? Mas o livro vale muito a pena porque você vai ter essa visão do Bruno, né? É uma visão infantil. Por exemplo, isso eu posso falar que Alta Vista, que ele chama, na verdade é Auschwitz, né? Então ele não entendia o nome que os adultos falavam perto dele. Então ele está ali perto do campo de concentração. Aquelas pessoas são judeus, né, que estão dentro do campo de concentração. Nós que já sabemos do contexto histórico da Segunda Guerra Mundial, nós sabemos o que aconteceu, essa parte triste, né, da história, e ver isso através dos olhos de uma criança que estava, de certa forma, salva, né, por ser de família alemã, é muito interessante, muito triste ao mesmo tempo, porque a gente sabe o que está acontecendo e ele não percebe, né? Então a gente tem uma ideia do que pode levar ao acontecimento, mas mesmo assim é surpreendente. O autor conseguiu transmitir esse fato histórico aí muito triste, de uma forma muito leve, né, muito inocente, pelos olhos do Bruno. Então vale muito a pena ler por conta disso. A gente que conhece a história, às vezes ter essa visão um pouquinho diferenciada também, analisar os fatos dessa forma diferente também é muito legal. Então vou ficar a dica aí pra vocês. Eu não li esse livro ainda, porque eu assisti o filme e eu chorei muito no filme. Então eu imaginei como seria no livro. Eu sempre choro mais no livro. É real, gente. É fatos assim. Por exemplo, só um exemplo avulso. Eu já li o livro A Cabana 4 vezes. E as 4 eu me debulho, assim, ó, de lágrimas crescendo. Quando eu assisti o filme, chorei muito. Mas não chegou nem metade do que eu chorei no livro. Então, tô até com medo. Vou ler ainda, vou colocar na minha lista. Mas eu tenho muito medo. O que vai vir dessa leitura? Mas é uma leitura muito interessante. Apesar de já ter visto o filme, o livro ainda traz essa, como eu falei, essa visão do Bruno. É um detalhe muito diferente, assim, uma coisa a mais que traz essa perspectiva nova, né, para entender essa história. O livro sempre traz mais detalhes, né, traz mais delicadeza, principalmente quando se trata de criança, né, a visão deles no livro é totalmente diferente. O próximo livro que eu vou falar, eu vou continuar na minha autora favorita, né, que é a Colleen Hoover, que eu vou falar As Mil Partes do Meu Coração. Gente, esse livro, eu gostei muito dele porque eu sou uma pessoa extremamente família. E esse livro é um livro sobre a família. Então, assim, eu me identifiquei não pela história, mas por ele ser família. Esse livro, ele traz a história, a personagem principal é a Merit, né? Só que a Merit narra a história dela com a família dela, a vivência dela, que é a família Voss. Essa família, ela é um pouco diferente, porque eles já começam que eles moram numa igreja, numa antiga igreja. Tem muita gente na casa, que a Merit tem com ela, são 5 filhos, né? Tem o pai, a madrasta, o filho, né, o irmão por parte de pai,
E também tem a mãe ainda que mora lá. Tipo assim, é todo mundo. E aí, quando começa a história, a gente vai percebendo que a Merit, ela já é um pouco diferente da família. Ela já tem, assim, ela já sabe muita coisa da família, que não são todos que sabem. E você já vê que a menina já tem um quê ali de estranheza. Aí, como se não bastasse esse tanto de gente na casa, chega mais 2 pessoas na casa, que é o irmão da madrasta e um amigo da irmã gêmea dela, da Honor, o Sagan, meu crush literário eterno. Aí, a história começa a rolar em torno do péssimo relacionamento entre as famílias, entre as pessoas da família. Porque começa a acontecer muitas mágoas do passado começam a vir à tona. E a Merit, ela sabe todos os segredos da casa, de todo mundo da família, do pai, da mãe, dos irmãos. E pra piorar ainda, para piorar o péssimo relacionamento, além dela saber todos os segredos, ela carrega consigo uma mágoa muito grande da sua irmã gêmea, né, da Honor, e do seu irmão Uta. Que acontece uma coisa quando eles são pequenos e ela carrega consigo aquilo, não fala pra ninguém o que é, e desde então fica um péssimo relacionamento entre eles. Chega um dia que a Merit cansa de tudo isso e ela decide que vai pôr um fim nisso, que ela não quer mais viver assim. Isso não é um spoiler, porque isso já tá na sinopse do livro, então eu posso falar. E ela decide pôr um fim nisso, só que antes disso ela decide pôr todas as cartas na mesa e pôr cada pingo no i. Só que ela não faz isso conversando, ela escreve uma carta. E aí, nessa carta, ela distribui essa carta, coloca debaixo da porta de todo mundo da casa e vai pôr um fim em tudo. Só que dá errado. Dá muito errado, na verdade. E aí depois ela é obrigada a lidar com toda a consequência da carta. E aí, gente, que começa a mensagem do livro. A principal mensagem que eu recebi, que eu levei do livro é diálogo, gente. Tem que existir diálogo. Eu tenho isso comigo que, aconteceu alguma coisa que a gente não gosta, tem que sentar, tem que conversar, tem que expor opinião. Não pode deixar guardar e fingir que tá tudo bem, porque isso vai passando o tempo, vai virando uma bola de neve, igual aconteceu na família Voss. Outra coisa que eu tirei do livro é que toda família é imperfeita. Não existe família perfeita, sempre tem seus problemas, sempre tem um segredinho aqui, claro, que nem todos são segredos sérios ou não, mas tem ainda um trenzinho aqui ou outro que causa um desconforto. Só que às vezes essa imperfeição é o que torna a família a sua família, essa ser a sua família. Então a gente aprende que toda família tem uma coisa que a torna única. E outra coisa que eu tirei muito assim do livro foi questão de depressão. A Merit, a gente percebe que ela é depressiva desde o início. Desde o início a gente lê e a gente sabe, a gente sente. No caso eu sinto, né? Eu senti. E aí a depressão, ela mostrou todos os estágios no livro. Primeiro, não aceitar que é depressão, que é depressiva, que a pessoa é depressiva. Segundo, não aceitar ajuda. Ela não queria ajuda e ela falava que era só uma fase ruim, que ia passar e pronto. E ela não aceitava de jeito nenhum ajuda, mesmo chegando, né? Todo mundo chegando nela e falando que ela precisava talvez de ajuda. E quarto, ela fazer um ato e se esconder atrás do ato, né? Que é a parte da depressão, da parte que ela resolveu não querer mais a vida. Ela achava que aquilo ali, ela se escondeu atrás daquilo, achando que aquilo ali era uma coisa normal, era só um dia ruim, um pensamento ruim que ela teve, fez e pronto. Só que não foi, né? A gente sabe que foi um pensamento já no estágio avançado da depressão. Então esse livro ele trouxe muitas coisas mesmo, muitos pontos de reflexão importantes, questão da família, questão de perdão,
Porque depois que acontece tudo, que ela tem que passar por toda a consequência, eu vi o tanto que o perdão é importante, né? Porque ela perdoou ou não, ou como que foi, e aí aquilo ali tudo foi... A partir do momento que ela sentou, conversou, perdoou, a história já tomou outro rumo, a família já teve outro rumo. Então, esses foram pontos muito importantes que eu achei nesse livro. Foi bem reflexivo e, por se tratar de um livro que se trata de família, e eu gosto muito, né? Eu sou muito família, gosto muito desse assunto de família, eu me identifiquei muito e gostei muito, me trouxe uma reflexão muito boa. E eu sempre lembro dele quando eu vou falar de algum livro que eu tenha que mostrar uma grande mensagem que eu aprendi. Então, ele vale a pena, gente. Então, o próximo livro que eu escolhi vai ser O Peso do Pássaro Morto, né, da Aline Bay, que é uma escritora brasileira. Esse é o primeiro livro dela, o livro de lançamento, que foi em 2017. E ela já começou com pedrada, né? Então, vale muito a pena acompanhar ela por aí, porque tem coisa boa. E O Peso do Pássaro Morto, ele é um romance em versos. Ele foge um pouco dos meus gêneros favoritos e tudo mais, mas eu li ele no momento que eu precisava. Então, a gente tem que saber também reconhecer, né, que a gente não fica fixado num nicho só. Tem momentos que a gente precisa de uma coisa mais leve, de uma coisa que vai fazer bem pra você no momento que você tá passando. Começa aí, a gente não sabe o nome da protagonista e ele é narrado em primeira pessoa. Então ela vai te contar tudo que ela tá vendo, tudo que ela tá sentindo, mas você não sabe quem é ela. E então ela vai fazer essa narrativa dos 8 aos 52 anos dessa personagem. Isso não é spoiler, tá na sinopse do livro. Então começa lá aos 8 anos uma visão de criança mesmo. A criança, que a gente não sabe o nome, começa a falar sobre as experiências dela na escola, as amizades, a crença entra muito nesse quesito, como a mãe dela influenciava na crença dela, no que ela acreditava também. E isso vai evoluindo, então vai passando pela adolescência, pela fase adulta, até que ela vira mãe, até que ela vira avó. E em cada etapa, essa narrativa muda também. Aos 8 anos, você lê uma escrita de criança, como se você estivesse mesmo conversando, escutando uma história de uma criança. Aos 52, não. Já é uma escrita mais madura, alguns temas mais maduros. E a Aline Bay trata de vários assuntos dentro dessas visões, né, que ela passa. Passa como, igual eu falei, a crença, né, de religião, como os pais influenciavam no que a menininha acreditava. Trata também como a amizade, a perda dela, né, como que o amadurecimento, o crescimento vai afastando as pessoas ou vai juntando outras de outras formas também. Ela trata sobre abusos, tanto psicológicos quanto físicos. Trata também sobre a depressão de uma forma muito indireta, como que a negligência, talvez, dos próprios pais da criança, de não perceber que ela está passando por um momento muito complicado e não ajudar. A criança, adolescente ou adulto, no caso, também não tem esse conhecimento e essa força para pedir ajuda, para falar que não está se sentindo bem, começa a reprimir os sentimentos e tudo mais. Isso então vai virando uma bola de neve, né? Uma confusão de experiências, sentimentos e tudo mais, que às vezes a pessoa não consegue lidar. Né? Muitas vezes ela tem os sonhos, a criança tinha um sonho de uma profissão específica que eu não vou falar, e por N motivos ela não consegue alcançar o objetivo, e ela chega na velhice, né, na fase mais madura dela, ainda pensando nesse sonho de criança que ela tinha. E é muito bonito ver todo o pensamento que ela tinha quando criança. Ela, por exemplo, ela associava uma amiga dela de infância a uma borboleta. E ela leva esse pensamento com ela até
o restante da vida, né? Ela sempre tá ali lembrando, toda vez que ela vê uma borboleta, ela lembra da amiga dela. Então isso é muito interessante, é uma narrativa muito leve, muito especial, que, como eu falei, é um romance em versos. Então ele não é uma história contínua, né? É narrado em primeira pessoa, mas também tem um quê muito poético na forma que ela escreve. Ele é muito curtinho, ele tem 100 e pouquinhas páginas e é muito rapidinho de ler, não dá pra largar ele. Então, se começar, você pode ter certeza que vai até o final, no mesmo dia. E eu recomendo muito mesmo. Isso aí, gente. Viu? Nem só de romance policial, suspense vive o homem. Pois é, romance. Tem romance inverso também. Viu? Nem tudo é perdido. Aproveitando o gancho, 2 ganchos na verdade. O primeiro é que eu já tinha falado um pouco sobre a depressão, né? No meu outro livro, As Mil Partes do Meu Coração. E aproveitando agora também o gancho da Arielle falou que ela estava num momento que ela precisava ler um livro, esse livro, né? E eu vou aproveitar então esses 2 ganchos e vou falar o meu terceiro livro, que é Confissões de Adolescente Depressivo. Que esse livro, eu li ele, gente, eu tava numa fase bem chata mesmo, e quando eu li ele, eu me senti totalmente abraçada, porque eu me senti, tipo assim, acolhida e entendida pelo livro. E é por isso que eu trouxe ele aqui hoje. Ele é Confissões de um Adolescente Depressivo, do Kevin Brell. Gente, esse livro, ele foi escrito pelo Kevin depois que ele fez uma palestra numa TED Talk e depois ele teve a ideia de transformar a palestra num livro, que foi esse aqui. Kevin conta como que ele descobriu a depressão e aprendeu a conviver com ela e como que foi passo a passo disso. Então, eu trouxe esse livro porque eu acho o seguinte: todo mundo conhece alguém que tem depressão, ou tem depressão, ou conhece alguém que sofre de depressão, ou um parente próximo, ou um amigo muito querido. E a maioria das pessoas não sabe lidar bem com isso, porque é difícil entender um depressivo, né? Você não sabe, porque você não entende muito a cabeça da pessoa, o que ela sente, é muito difícil. E esse livro, ele trouxe a depressão de uma forma muito entendida. Quando você lê ele, você fala assim, nossa, gente, é assim que um depressivo, tipo assim, se sente. É muito fácil de entender, não é aquela coisa complicada. Ele trouxe de uma forma muito crua e muito real todas as etapas, como que você consegue lidar com a pessoa, com a depressão, em um momento depressivo, com pensamentos suicidas. E você aprende isso com esse livro, não porque ele vem e fala assim, ó, você tem que falar pra pessoa amarelo. Não, ele mostra o que passa na cabeça da pessoa e a partir daquilo ali você consegue entender e pensar assim, nossa, nesse momento eu podia falar tal coisa pra ela. Então, por isso que eu trouxe esse livro, porque eu acho que todo mundo que conhece ou que passa por isso deveria ler ele. Quem passa, no momento que eu passei, eu me senti acolhida por ele, como eu falei. Então eu li e falei assim, nossa, não é só eu que sinto isso. Então, pra mim aquilo ali é ótimo. Pra gente que passa por isso, é ótimo a gente ver que não é só a gente que tem aquilo. Inclusive, hoje em dia já é muito normal, só que na época que eu li ele, esse livro eu li ele já tem muito tempo. Assim, foi lá por volta de muito tempo assim, né? 2015, não era tão normal ainda esse assunto. Hoje em dia, 2020, apesar de ser um tabu, já não é tanto mais, mas já é mais falado, né? Então, na hora que eu li ele, eu falei assim, nossa, olha que massa, não é só eu que sinto isso, tem mais pessoas que sentem isso. E eu via que não era uma coisa sobrenatural, eu achava que eu era uma doente, assim, sim, eu era doente, né? Mas eu achava que eu era, assim, um ET de outro mundo, que ninguém sabe lidar comigo, eu era a esquisita.
E depois eu falei assim, não, gente, não tem nada a ver, é normal a gente sentir isso, a gente sente isso de vez em quando. E a gente supera, né? E esse livro trouxe isso pra mim, muito acolhimento, trouxe uma força muito grande do Kevin, que eu vi, o tanto que ele lutou, o tanto que ele se esforçou, que apesar de muitas vezes ele querer desistir e falar assim, nossa, tô cansado, não quero mais isso, ele não desistiu. E apesar de ter acontecido uma coisa muito ruim com ele no meio do caminho, que piorasse tudo a história, ele não desistiu, ele foi forte e seguiu aos trancos e barrancos, mas seguiu. Então ele trouxe uma superação, né? Em certa parte, acolhimento e entendimento. Foi isso, eu me senti acolhida pelo livro. Então ele não podia ficar fora desse projeto. Igual a Thaís falou, a depressão, ela ainda é um tabu, né? Já foi mais, tá? Agora está sendo realmente mais falado e tudo mais. Existem vários livros, várias histórias que inserem a depressão, né? Porque, como ela falou, é uma coisa que pode acontecer com qualquer um, né? Você não fica depressivo porque você quer. Acontece, né? Isso vai acontecendo. Então, é muito importante também, não só quem tem a depressão se sentir acolhido, mas quem não tem, quem está perto, saber lidar, saber conviver, saber estar ali para a pessoa também. Isso é muito importante, porque às vezes a gente que passa por isso, assim, eu não tive esse problema. Graças a Deus, eu sempre fui muito bem acolhida, minha família sempre esteve comigo. Mas eu conheço pessoas que passou e não tinha o mesmo apoio que, por exemplo, eu tive. Então, se pra mim já era difícil com todo o meu apoio, imagina pra uma pessoa que não tinha um apoio. Não tinha um apoio porque o outro não sabia lidar, não entendia, achava que era frescura, que era, né, até muito pouco tempo atrás, isso era muito comum o povo falar que isso era frescura. E a gente percebe que ver esses livros que aderem à depressão e contam um pouco, tem mais livros, né, mas eu escolhi esse aqui em especial pelo momento que eu li ele, é muito importante mesmo. Então eu sempre indico para quem quer entender um pouco, ou aprender um pouco, ou quem sofre, se sentir um pouquinho acolhido, a leitura desse livro. Porque ele não, apesar de ser um tema pesado, ele é escrito de uma forma leve, ele não é um livro pesado de se ler, sabe? Então, é muito... Então, eu vou falar agora sobre O Colecionador de Ossos, do Jeffrey Deaver, né, que ele é um livro que foi publicado em 97, então é o mais... Não é o mais antigo que eu trago aqui. Tem o da Rainha do Crime ainda. Mas enfim, ele é um livro antigo, né? Tem aí 23 anos já de publicação. E ele foi adaptado para filme, para série. Então já é uma história bastante conhecida. E ele é um suspense policial. Então não poderia deixar de trazer ele. O Colecionador de Ossos vai contar a história do Lincoln Rhyme, né? Que ele é um ex-perito criminalista muito, muito inteligente. Ele era considerado um gênio pelos colegas de profissão. E o Jeffrey Deaver escreveu uma série de livros com o Lincoln Rhyme como protagonista. E O Colecionador de Ossos é o primeiro. E é o mais conhecido, o mais importante, digamos assim. Então ele vai contar, né, a história do Lincoln, que aconteceu um acidente com ele há um tempo e ele teve que deixar de ser criminalista. Então ele ficou tetraplégico e vive na cama. Ele não consegue andar, não consegue fazer nada, só tem o movimento dos olhos. E acontece que durante uma patrulha, a policial Amelia Sachs, ela se depara com uma cena de crime muito peculiar. Eu não vou descrever aqui porque fica... Sem spoilers. Sem spoilers. É legal ler para saber o que está de peculiar aí nessa cena. Só que, então, esse caso é muito semelhante a outros que já aconteceram e é pedido, então, a ajuda do Lincoln. E o Lincoln está passando por uma fase muito complicada da doença. Já tem um tempo, da doença não, da condição dele. Já tem um tempo que ele está assim, né, de cama. Então, ele precisa da ajuda de um enfermeiro o
mente totalmente de outra pessoa. E então o ex-parceiro dele vai e pede uma ajuda para ele com esse caso, tanto para solucionar o caso e pegar esse criminoso, quanto para dar um propósito na vida do Lincoln. E assim, com muito custo, ele aceita, né, fazer parte dessa investigação. E eles vão começar então. Esse criminoso, esse assassino, ele deixa pistas na cena de crime dele. Pistas que vão levar ao próximo caso, ou então que podem salvar a pessoa, né? Ele acontece muito de fazer isso, assim, deixar pequenas migalhas para que, se solucionadas a tempo, você ainda consegue salvar a pessoa. E é isso que é sendo feito, é um jogo de gato e rato durante praticamente todo o livro. É um livro ligado no 480, porque ele não para, é uma emoção atrás da outra. Quando você pensa que vai respirar, não tem jeito. E é um livro grossinho, então é muito tempo segurando o fôlego. E assim vai. Até o desfecho, né, que também não vou contar, que é muito, muito, muito interessante e muito próximo do Lincoln também. Então, durante toda essa investigação, ele também se torna, de uma forma torta, amigo da Amelia Sachs, né? Uma coisa que já é uma novidade, porque ele realmente não tinha amigos que realmente se preocupavam com ele. Ele pagava o enfermeiro gostava muito dele e tudo mais, mas não era uma amizade pura e criada por ser amizade apenas, né? É uma amizade sem ser a partir da condição que ele estava. E esse livro eu achei muito importante porque, além dele trazer sobre essa questão também de impotência, o sentimento de impotência que o Lincoln sentia, né, em relação a estar daquele jeito, como que algumas pessoas podem mudar assim, o propósito da sua vida só de sentar ali e conversar, te fazer sentir importante, porque como ele não trabalhava mais e a criminalística era a vida dele, né, e ele escrevia livros e tudo mais, então pra ele a vida não tinha mais sentido. Tudo que ele gostava de fazer ele não podia. Então, de certa forma, inserir ele nessa investigação trouxe a felicidade, trouxe a vontade de viver para ele de novo. E essa sensação de impotência, ela foi se esvaindo de certa forma. Então é um livro muito importante, não só pela investigação, que vale muito a pena ler, mas também por conta disso. Ele não traz só essa busca pelo criminoso, ele trata dos sentimentos do Lincoln, trata dos sentimentos da Amelia Sachs também. E ela era uma patrulheira, então ela estava esperando a oportunidade para ela passar para dentro do escritório e viver o resto da vida sentada fazendo um trabalho de escritório. Só que com essa investigação também trouxe um propósito maior para ela de tentar ajudar as pessoas de uma forma mais direta, não só carimbando papéis e fazendo ofícios. Então, de certa forma, foi muito importante para os dois. Então, eu recomendo muito esse livro. E o filme também é bom, a série também tem uma temporada, é muito boa. Então, gente, tá acontecendo uma coisa muito engraçada, que da outra vez eu puxei um gancho da Arielle e agora eu vou puxar outro de novo. Porque ela contou, né, da amizade que se formou, que trouxe um propósito e tal. E isso acontece no meu também. Eu vou puxar um gancho dela, porque ela disse do tanto que foi importante uma amizade, né? Do tanto que trouxe propósito pra vida e ajudou as pessoas. E esse livro meu, que eu vou falar agora, que é Eu Perdi o Rumo, da Gayle Forman, trouxe isso também. Que eu acho assim, a gente tem que fazer o bem e uma hora o bem retorna, né? Independente de tudo. E esse livro, gente, ele é o amor da minha vida, né? Ele entra na minha lista de 5 favoritos, apesar que as me partem no coração também. Mas enfim, esse que entra. Porque é o seguinte, esse livro, ele conta a história de 4 pessoas, 4 adolescentes, que através de um acidente inusitado se conhecem. Cada um dos 4 é
perdidos já na vida. Um perdeu o amor, um perdeu a voz, um era cantor e perdeu a voz. Um perdeu um motivo assim de vida, já tá todo perdido, não quer mais continuar no mundo. Quarta, gente, é eu que perdi aqui o fio da meada. Não são 4 pessoas, desculpa, são 3. São 3 adolescentes. Um perdeu a voz, que era cantor e perdeu a voz. O outro perdeu o motivo de viver e o outro perdeu o amor. E aí, gente, um acidente inusitado faz com que essas 3 vidas se encontrem, se esbarrem. E desde então, o livro vem contando, esse livro não tem bem um protagonista. São 3 protagonistas, mas nenhum dos 3 chega a chamar mais atenção que o outro, entendeu? Então é tudo muito bem equilibrado. Mas, qual que é a intenção do livro? Ao meu ver, eu não vou contar a história dele, porque ele é daquele tipo que se eu falar qualquer coisinha, eu vou dar um spoiler. Então eu vou trazer mais a mensagem dele, que ele trouxe pra mim. Cada ação que um personagem tinha, refletia em algum momento positivamente em outro personagem, na vida do outro personagem. Então, esse livro é basicamente uma corrente de gentileza. E esse livro ilustra perfeitamente aquela frase que gentileza gera gentileza. Porque uma personagem, depois do acidente, conseguiu fazer uma ligação muito grande com o cara que tinha motivo nenhum mais para viver. E aí esses 2 caras conseguiram fazer uma ligação com um cara que perdeu um amor por um motivo, assim, um motivo difícil para ele, mas que podia ter sido evitado, podia ter tido outro desfecho. E os 3, conforme os 3 vão se conhecendo, assim, e tudo acontece em um dia só, isso é o mais incrível. É um livro, ele não é muito grande, ele tem, deixa eu ver quantas páginas aqui, 236 páginas, só que acontece tudo em um dia só. E toda a gentileza, todo o carinho, toda a amizade que eles criam entre si, acontece muito rápido. E de uma forma assim, eu acho que a intenção da autora realmente era mostrar o quanto que uma gentileza, o quanto que uma ação pode mudar, tipo assim, questão de segundos da vida de alguém. O mais incrível de tudo, que isso tudo que eu disse mostra no decorrer do livro, é que a gente percebe no final dele que uma gentileza nossa, uma ação nossa que a gente tem positivamente na vida de alguém, mesmo sem intenção, às vezes a gente até faz aquilo sem querer. A gente faz, fala assim, nossa, fiz, mas nem percebe, mas aquilo ali pode salvar uma vida. E esse livro mostra isso, que teve uma vida salva nele por conta de uma corrente de gentileza que gerou. E eu gosto muito dele porque ele tem uma leitura muito fácil. Você pega ele, se sentar pra ler, você lê ele assim, questão de 2, 3 dias, porque ele é muito rápido e traz muitas lições no decorrer assim, da leitura. E é muito fofa a relação, é muito bonita a relação que eles criam entre si. Não é uma coisa, assim, não foi um acidente relevante, foi um acidente que mudou a vida da pessoa. E eu sou mais assim, né, sentimental. Tudo que toca muito o outro, a vida do outro, tudo que traz alguma ação na vida do outro, eu gosto, né? Então, ele não podia ficar de fora. E ele foi um livro que deixou meu coração muito quentinho, assim, às vezes eu falando, não vai dar pra entender muito bem o que eu quero passar, apesar de eu ter tentado muito. É lendo, gente, vocês têm que ler, e na hora que vocês lerem, vocês vão lembrar de mim e vão falar assim, nossa, aquela doidinha lá tava certa. É exatamente isso que eu senti. Então, gente, ó, eu perdi o rumo. Não perca a oportunidade de ler esse livro, gente. Leiam ele. Sobre essa premissa aí de uma coisa que você faz pode afetar várias pessoas, eu lembrei muito do filme A Corrente do Bem. Né? Você faz uma coisa mesmo sem querer e essa coisa vai afetar a vida da outra pessoa, que vai ter outra ação por conta disso, e isso vai afetando para melhor ou para pior também a vida de outras pessoas. Então tudo que você faz gera uma consequência, mesmo que não seja para você,
ir diretamente para você, mas pode gerar uma consequência para outra pessoa, seja ela boa ou ruim. Você falou do mal, eu lembrei da Corrente do Mal. Ela falou da Corrente do Bem do filme, eu lembrei que foi do filme Corrente do Mal, que tem isso também, mas assim, gente, é bom, mas só pra quem gosta de terror, não é uma coisa relevante, não. Corrente do Bem é mais tranquilo. Eu acho que eu aconselho mais ideia. Então, o último livro que eu escolhi para falar, né, é Punição para a Inocência, da Agatha Christie, a nossa rainha do crime, né, literalmente, ela é condecorada como rainha do crime. E esse livro foi escrito há 62 anos, então esse realmente agora é o mais antigo que eu trouxe aqui. Só que ele tem temas também muito atuais, é uma coisa que a Agatha faz muito, né, mesmo que os livros dela são bem antigos e tudo mais, só que ela trata das temáticas que valem até hoje. Então o livro vai contar a história da família Argyle, principalmente do Jaco, né, que ele foi acusado de cometer matricídio, né, então ele foi acusado de matar a mãe dele. Só que ele sempre alegava que ele era inocente. E ele dizia ter um álibi, só que esse álibi não foi encontrado na época e ele foi condenado à prisão perpétua e foi pra cadeia e tudo mais, só que ele faleceu na cadeia. Então, com 2 anos ele morreu na cadeia, até que um homem bate a porta dos Argyle, né, no caso do pai, dos irmãos, do Jaco, e fala que o filho dele era inocente, né? E eles ficam achando que é só mais um jornalista que encheu o saco na época do crime e agora quer fazer história em cima da gente de novo, mas não. Era o álibi do filho dele, que voltou depois desse tempo todo pra tentar tirar ele da cadeia, mas ele já havia falecido. Então a história começa aí. Então aí começa a história, né? Num momento onde toda a família já tinha superado, já tinha finalmente associado o que aconteceu, já tinha passado por isso, né? Toda essa tristeza que envolveu esse período. Chega alguém falando que o Jaco era inocente, que o assassino tá solto ainda, e o pior, que pode ser alguém da família. Porque as condições que aconteceram no crime, é muito provável que tenha sido alguém conhecido da mãe, né? Então, começa essa trama de suspeita, de desconfiança, as relações aí da família são abaladas. É muito interessante também a parte que a autora demonstra que todos os filhos do senhor e da senhora Argyle eram adotados, eles não podiam ter filhos, então eles foram adotando. E tem muito esse preconceito sobre a adoção, ela retrata muito isso, mesmo que o livro seja de 62 anos atrás, isso acontece até os dias de hoje. Então, assim, muitas famílias que lidam com a adoção, é difícil tanto para a família que está adotando, por conta da adaptação da criança ou do adolescente e tudo mais, quanto lidar com as pessoas de fora. Então, naquela época, na época que aconteceu o crime, toda a cidade julgava que tá certo, foi o filho mesmo, porque ele não era filho dela de verdade, não sei o que tem. Eles tinham uma fortuna muito grande, então, ele só estava interessado na fortuna, fez isso para ficar com a herança e tudo mais. Retrata muito bem esse preconceito, né, sobre a adoção, essas desconfianças que acontecem na família. Como a Daiane tinha falado no outro livro, toda família tem a sua peculiaridade e as diferenças dessa família é que fazem ela ser a família, né? Então, esse fato abalou muito todos os laços familiares dele. Tinha também a pessoa que trabalhava para ele, né? Ajudava na limpeza da casa, na comida e tudo mais. Então, todo mundo ali passou a ser suspeito de novo. E tudo aquilo que ele já tinha superado voltou à tona, porque aí começou uma nova investigação para saber o que realmente tinha acontecido. O Jaco tinha uma esposa, né? Então a ideia seria limpar o nome dele mesmo, porque ele realmente não tinha nada a ver com isso. Recomendo muito a leitura, vale muito a pena. Então, gente,
esses foram os livros que a gente escolheu para vocês hoje. É muito difícil escolher só 4 livros, né? Porque tem milhares de livros que a gente queria falar e que traz uma lição boa, mas a gente fez o possível para trazer assim os que mais tocaram a gente. E esperamos que vocês tenham gostado e que façam leitura de pelo menos umzinho que já tá na lista, a gente já fica feliz. Agradecer também a FAEC, né, a Fundação Araguarina de Educação e Cultura, pelo apoio e incentivo. A gente tá gerando esse conteúdo e tentando influenciar, porque é tão difícil fazer alguém tentar ler, né, começar a entender que o livro não são só histórias de ficção para passar o tempo, mas trazem uma coisa muito mais profunda, né, umas reflexões muito maiores. Então, nós agradecemos ao incentivo e ao apoio. Obrigada, FAEC. Realmente foi uma ação muito importante, que igual ele falou. Às vezes o pessoal pensa que leitura, que ler um livro é só ir lá, abrir e pronto, acabou. E não, gente, tem muita coisa por trás daquilo. E são poucas pessoas, poucas fundações que dão a oportunidade pra gente fazer isso, pra mostrar isso, trazer pelo menos um pouquinho. E vocês deram, então, muito obrigada. A gente agradece de coração. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.